Olá pessoal, sou Ana Paula Tranche, presidente voluntária da DEFIP. Hoje o nosso programa está muito especial. Hoje nós vamos tratar de um tema muito importante para a sua instituição. Vamos falar um pouquinho de gestão estratégica no terceiro setor. E para conversar um pouco comigo, eu tenho uma pessoa muito querida, que é a Delânia Santos. Tudo bem, Delânia? Primeiro agradecer pelo convite, ter aceito o nosso convite e estar aqui nesse bate-papo com a gente. Eu que agradeço, Ana. É sempre muito bom estar aqui com vocês e contribuir para a gestão do terceiro setor, porque eu acho que é super importante debater mais sobre esse assunto. Delânia, eu gostaria primeiramente que você falasse um pouquinho quem é a Delânia, o que ela faz, por que você escolheu esse caminho de mentoria, de coaching. Eu vou iniciar assim, mais de pertinho do momento atual, porque tem muita história para contar. Mas assim, Ana, desde sempre eu gostei do ensino, desde sempre eu ensinava na escola, ajudava os professores, então eu acho que essa questão da formação, ela está no meu DNA. E desde que, assim, eu pensei na minha carreira, porque você começa a pensar na adolescência, e aí vai começando a amadurecer isso. Quando as pessoas me perguntavam, o que é que você quer fazer? Eu dizia, eu quero ajudar o maior número possível de pessoas, transformar vidas, poder contribuir com a minha experiência. Lógico que eu não chamava de mentoria, porque eu não conhecia esse termo ainda, nem de coach, mas eu sempre tive no meu coração o propósito de transformar vidas positivamente. Então, eu sou CEO da DS Educação e Negócios, minha empresa completou 17 anos o ano de 2024, já vai para os 18 anos, para a maioridade, já vai se emancipar. E assim, eu trabalho muito com mentoria de executivos, inclusive muito atuante junto a presidentes, a diretores de empresas do terceiro setor. Então, eu virei coach, mentora para transformar vidas positivamente, para levar todo o meu know-how profissional junto a pessoas que realmente querem fazer a diferença no mundo. Então, resumindo, eu acho que é isso. Que bacana, gente. Sabe como que eu conheci a Delânia? Foi exatamente você falando de educação, o quanto que é importante se conectar com essa educação, buscar aprender sempre, Fui buscar uma formação em empreendedorismo social, em gestão em terceiro setor. Delânia foi minha professora, E daí então já me encantei, eu tenho certeza que vocês vão se encantar também. Delânia, falando um pouquinho de estratégia para o terceiro setor, como que você vê, quais são os maiores desafios que as instituições sem fins lucrativos enfrentam? Ana, são vários, que perpassa desde a questão do pessoal, porque muitas vezes tem escassez de profissionais qualificados, e a gente pode estender isso até a captação de recursos. Então, são muitos desafios. Eu acho que ter um propósito sólido e forte e engajar todas as pessoas em torno desse engajamento, desse propósito, é o maior desafio de todos. Porque, por exemplo, a DEFIP ela tem um propósito muito forte, ela acredita no potencial do ser humano, mas até conseguir que todos os profissionais entendam que não é só atender, mas sim resgatar a esperança de um indivíduo, existe um caminho muito árduo nesse sentido. E manter toda uma estrutura funcionando com a gestão profissional, ou seja, olhar para essa organização sem fins lucrativos, mas como empresa, onde ela tem que medir indicadores quantitativos e qualitativos, é um desafio muito grande. Lá na DEFIP eu tenho desde sempre muito esse pensamento e essa visão de fazer uma gestão como uma empresa sem a gente perder a nossa essência. Exato. Porque a essência é o serviço que a gente presta aos nossos atendidos e familiares. Exato. Então, isso não pode perder a essência, não pode perder a qualidade. Mas se a gente não fazer uma gestão, a gente não consegue sobreviver, porque o custo é alto, os recursos, você trouxe bem, são escassos, Isso. E isso tudo, eu acredito que começa muito com um bom planejamento. Sim. Qual que é o que você acha? O que acontece com o planejamento estratégico no terceiro setor? Será que as instituições não governamentais elas são preparadas para fazer esse planejamento? De que forma que elas poderiam estar fazendo um planejamento estratégico que vai ajudar na gestão, na captação de recursos, em projetos?
Ana, esse tema é super bacana, porque assim, quando a gente fala de planejamento, a gente está falando de uma cultura voltada para o planejamento, que envolve não só pensar em metas de curto, médio e longo prazo, mas criar a manutenção dessa cultura dentro da instituição por meio de uma gestão estratégica. Então, acompanhamento está envolvido nisso, uma organização maior no acompanhamento do orçamento que está sendo investido ali, em todas as coisas que a instituição precisa. Então, criar essa cultura é o primeiro passo nas pequenas coisas para partir para um planejamento estruturado. E aí criar metas reais, realistas. Se eu crio uma cultura de planejamento onde tudo já é controlado, né, tudo já tem ali o seu fim da maneira correta, quando se parte para o planejamento estratégico visando aí o próximo ano, 2, 3 anos, as pessoas já estão habituadas a esse rito do acompanhamento e do controle. Então, é importante você ter você poder observar, acompanhar principalmente se está dando certo, se você está no caminho certo, se você tem que mudar a estratégia, né, Dani? Fica muito mais difícil, né, Ana, quando não existe essa cultura de planejamento nas pequenas coisas, que cada setor é responsável, você estabelecer um planejamento de 3 anos, onde os gestores nunca mediram nada. Então, eu sempre aconselho nesses trabalhos de consultoria que a gente presta, o seguinte: não pensa no planejamento estratégico agora não, pensa em controlar, aí usando aqui um termo bem corriqueiro, a torneira, né, para não ficar pingando, para que as pessoas se habituem a ter esse controle. Depois é analisar o que a instituição tem de uma maneira realista e projetar o futuro também com o pé no chão, porque aí tem recursos de pessoas, recurso de infraestrutura, recurso financeiro, ou seja, quanto a gente precisa captar de recursos para sustentar esse planejamento da instituição. E principalmente, como é que nós vamos acompanhar reuniões semanais, reuniões mensais e quais são os indicadores de sucesso desse planejamento. É mais ou menos Você esse trouxe também. algo muito importante, que são os indicadores. Sim. Que a gente mensurar os resultados desse trabalho. Sim. Muitas vezes, quando a gente vem para uma instituição sem fins lucrativos, né? Terceiro setor, e aí eu começo a falar de indicadores, falar de metas, do cumprimento de metas, para muitos é assustador, né? E aí eles falam, Ana, mas você está trazendo uma visão de banco, uma visão de uma empresa que tem metas, que tem indicadores. Qual a importância de você ter isso claro, né? Ter essa transparência, além da prestação de conta? Por que é tão importante medir isso? Sim, é importante medir para trazer essa credibilidade para a instituição. Você sabe que, principalmente no Brasil, quando você fala que você está gerindo uma instituição sem fins lucrativos, as pessoas torcem a boca, normalmente acham que é só oportunismo e tudo mais. Então, eu acho que a prestação de contas é de suma importância para você trazer essa credibilidade. Olha, nós estamos prestando esse serviço, é um serviço que visa transformar a sociedade, empoderar o cidadão, dar oportunidade, mas está aqui a prestação de contas do que a gente está fazendo e utilizando. Agora, um grande desafio é trazer para o colaborador dessa empresa de terceiro setor que isso é importante, porque muitos podem ver, Ana, como uma cobrança pela cobrança. Sim. Né? Então, esse gestor está sufocando a gente, esse gestor está de repente cobrando demais. Mas por que número se a gente está cuidando de uma outra coisa? Mas é porque é por meio desse número que a captação de recursos ela é viável. Né? E aí, de repente, aquela instituição que vai aportar aquele recurso sente confiança na utilização daquele recurso. Então, eu acho que um caminho para engajar o funcionário nisso é a transparência na comunicação, sabe, Ana? E algo que eu já presenciei você fazendo e eu achei fantástico. Você realmente colocar a coisa na transparência. Gente, perdemos esse recurso ou ganhamos esse recurso por isso, por isso, por isso. Ou perdemos esse recurso porque faltou isso. Eu acho que quando você conecta esse discurso, como eu já presenciei você fazendo, fica muito mais fácil saber que não é a cobrança pela cobrança. É porque eu acredito que para a gente pensar numa equipe engajada, todos têm que saber o que se passa dentro da instituição. Isso. Né? Desde as dificuldades também as conquistas. Né? E se eu falo que eu tenho que medir os indicadores, que eu preciso ter metas, eles sabem para que isso? Porque se eles não souber, que sentido que vai ter para ele ter que cumprir uma meta? Mas em compensação, ele sabendo disso, ele vai entender que se ele hoje até mais importante do que o quantitativo, o qualitativo também.
Então eu consegui atingir os objetivos nesse atendimento? Se não, quais as consequências que isso me traz? Numa prestação de conta, se eu não atinjo as metas, como que faz? O recurso, eu vou perder esse recurso, não vou perder? Então, acho que a transparência ela é muito importante na área de gestão. É o que a gente fala, né? A gente precisa olhar uma instituição sem fins lucrativos como uma empresa. Isso. Porque isso. E diversificar os recursos, né, Delane? Eu achei bacana, numa das reuniões que eu presenciei tua com a equipe, você falando, né? A equipe sugerindo algum investimento, né? Estamos precisando disso e daquilo, você dizendo, bem, de acordo com o projeto tal, podemos fazer tal coisa. É essa transparência que eu acho que precisa ter até mesmo para tornar familiar para o colaborador que tem normas e procedimentos a serem cumpridos e que você, sendo a cara da instituição, como no caso é o seu caso, você precisa levar isso com confiança, né? Ou seja, tá aqui a prestação de contas, os recursos foram utilizados da maneira correta, cada projeto no seu lugar e transferir isso para a equipe. Então, para gerir estrategicamente e engajar a equipe nesse sentido, é utilizar a comunicação que você já utiliza, por exemplo. A comunicação é importantíssima. Delane, e voltando nesse planejamento estratégico, Sim. Quem é importante participar? Isso aí vem só a alta liderança, é só o presidente que faz, é um técnico que faz. Quem participa dessa criação desse planejamento que será executado no decorrer do ano? Ana, só pergunta boa. E pergunta um pouco casca de banana, porque é muito delicado, porque depende da maturidade do time, né? Se você pensar no cenário ideal, é muito bom fazer um planejamento cascateado, né? Um líder ouve sua equipe, esse líder, se tiver um outro nível acima, leva para esse outro nível, que leva para esse, até chegar ali no quadro gestor, que é mais estratégico, para pegar a opinião de todos e analisar aquilo que faz sentido, aquilo que é possível, aquilo que a gente falou agora há pouco, né? As metas realistas. Mas é fato que, às vezes, aí vem outro desafio do terceiro setor, as lideranças não estão formadas para essa mentalidade. Então, muitas vezes, acha que uma demanda da equipe, ela tem que ser suprida a qualquer custo. E a gente está falando da instituição do terceiro setor, que tem todos os aspectos que a gente está falando. É um passo de cada vez, nem sempre aquela solicitação ela vai poder ser ouvida naquele momento, né? Às vezes vai ter que ser protelada um pouquinho, até que outros recursos sejam aportados, até que a instituição ela cresça para poder justificar aquele recurso. Então, dependendo da maturidade, é só o quadro gestor mais estratégico ou usando métodos dessa camadas, né? Trabalhando em camadas. E aí, Delane, que a gente vê que falta profissionalização no terceiro setor, como que o seu trabalho de mentoria, de consultoria, impacta diretamente com resultados para uma instituição sem fins lucrativos? Ana, às vezes nas empresas, né, do segundo setor e tal, quando eles me chamam para uma reunião e dizem assim, Delane, o problema está com a equipe, eu preciso trabalhar a equipe. Eu costumo não pegar um trabalho que seja com o fim de engajar mesmo no propósito maior e criar essa conexão para que o planejamento funcione, não trabalhar primeiro quem está no topo. Por quê? Porque quem está como presidente, ou superintendente, enfim, no topo da organização é muito solitário e muitas vezes não pode compartilhar os seus verdadeiros temores e pensamentos. Nesse sentido, a mentoria ela é muito eficaz. Por quê? Porque a mentoria com esse gestor cria um ambiente ali seguro psicologicamente para que ele possa falar sem filtro, sem julgamento e ter o retorno de um profissional que também não está julgando ali, mas sim está querendo contribuir para organizar esses pensamentos. Então, a mentoria para esse gestor maior da organização e que pode ou não incluir os seus gestores que estão ali na camada seguinte, é super importante para criar essa ponte. Eu estou ali ouvindo o presidente, o superintendente daquela organização, estruturando os pensamentos, estou atendendo aquela outra camada ali de gestores estratégicos, estou entendendo o que é que está acontecendo para que a coisa flua. E aí, para além disso, tem os treinamentos de equipe, tem as palestras que trabalham a questão da autorresponsabilização, dessa comunicação transparente, né? Mas normalmente eu parto do trabalho mais individualizado para criar essa ponte, Ana. Bom, gente, o papo está muito interessante. É sempre muito bom essas trocas com você, Delânia. Mas o nosso tempo
se acabou. Mas esse foi a primeira parte do programa, porque a conversa está tão fluida, com temas tão importantes, né, Delane, que vale a pena a gente ir para uma segunda etapa desse programa e que eu gostaria de estar abordando com vocês os desafios e as tendências atuais para o terceiro setor. Bacana. Obrigada. Eu agradeço demais, Ana, a participação e estou aguardando aí o próximo bloco, próximo programa para a gente continuar a conversa. Então, até semana que vem. Obrigada, Belmar.